Olá, meu nome é Fátima Silva, eu sou especializada em inteligência emocional e hoje eu quero falar com você sobre cristianismo versus DISC, a bênção do autoconhecimento. Gente, autoconhecimento é uma bênção. Por quê? Porque na medida que eu me conheço, eu posso finalmente exercer uma verdadeira empatia, eu posso amar com qualidade. Então, eu vou fazer aqui uma série de vídeos só te falando sobre a bênção do autoconhecimento. Então, eu quero começar este vídeo com a reflexão do seguinte versículo, que fala assim: Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por teres me feito de modo tão extraordinário. Salmo 139, 13 e 14. Eu amo essa ideia de como Deus criou a gente e nos criou para sermos únicos. Eu estava refletindo, né, quando eu fui comecei a pensar neste material, comecei a pensar neste vídeo, eu comecei a refletir o quanto Deus ele é específico quando ele criou a gente. Então, não existem duas pessoas exatamente iguais, tanto por dentro quanto por fora. E aí, eu fui pesquisar sobre digital. Você sabia que não existe digital idêntica? Existem 7 bilhões de pessoas no mundo, mas lógico que eles não analisaram 7 bilhões de pessoas, eu acho. Mas eles viram que a impressão digital é diferente. Não existem duas impressões digitais idênticas. Você tem noção disso? Eu fico assim impressionada com a criatividade de Deus. E aí eu estava conversando com uma amiga que é apaixonada por plantas, e eu falei para ela assim: é verdade que algumas pessoas falam que também essa especificidade, essa coisa de ser único, também acontece com as plantas, que não existem duas folhas iguais, duas pétalas iguais? Ela falou: é verdade. Então, a biologia também fala que na natureza. E aí eu fico pensando naquela floresta, fico, gente, não existem duas plantas, duas pétalas, duas folhas exatamente iguais. Então, quando eu estava fazendo essa pesquisa sobre a nossa digital, eu vi que eles falam o seguinte, que a nossa digital, ela é formada no ventre da nossa mãe. Então, tanto da questão... Calma que eu tenho colinha aqui. Então, tanto pela questão da genética dos nossos pais, da nossa mãe, do nosso pai. Então, parte dessa digital ela é formada pela genética e parte pelo movimento que a gente fazia no útero da nossa mãe. Que incrível! Então, nem gêmeos univitelinos têm impressão digitais idênticas. Por quê? Porque eles faziam movimentos diferentes, mesmo compartilhando exatamente o mesmo útero. Eles têm DNA idênticos, né? Tem até um caso, se você for pesquisar, aqui no Brasil mesmo, de gêmeos idênticos que eles tinha lá uma criança e a mãe falou, ele é o pai, não, ele que é o pai, ele que é o pai. Acabou que fizeram o teste de paternidade e deu que os gêmeos eram os pais. Ou seja, não conseguiu saber quem era o pai. Porque na hora que eles fizeram o teste de DNA, deu que os dois eram o pai. Então, os dois tiveram que pagar a pensão. Então, eu fico pensando nessa questão incrível que é a nossa digital e como Deus nos fez para sermos únicos. Então, desde o ventre, né? Então, o salmista, ele fala: Tu me formaste no ventre da minha mãe, formaste o meu interior. Então, aqui a gente também pode ver que desde sempre, Deus ele já tinha desenhado a nossa personalidade, os nossos pontos fortes, os nossos dons e os nossos talentos. Porém, conforme a gente se desenvolve, vem lá a bendita da primeira infância, bendita mesmo, que aí muitas coisas vão acontecendo que vai nos deixando longe da nossa verdadeira essência, né? Não sabemos usar os nossos dons direito, né? De repente,
nós crescemos numa casa, né? Você cresceu numa casa onde não soube canalizar os seus talentos, seus pontos fortes, e aí o que você tem de ponto forte, de repente os seus pais falaram que era errado sentir aquilo, ou ter aquilo, ou fazer aquilo, e aí você cresceu dentro de uma caixinha. E agora, na fase adulta, nós temos a oportunidade de desvendar o que foi feito neste interior de modo tão maravilhoso, né? O salmista fala: eu te agradeço por teres me feito de modo extraordinário. Tem uma outra versão que fala assombrosamente maravilhoso. Então, infelizmente, com os traumas que nós vamos colecionando, na medida que a gente se desenvolve, a gente para de se olhar, né? E eu não estou falando de uma maneira arrogante, de uma maneira orgulhosa, de ai, nossa, eu sou perfeito. Não, mas você é único. Você é único. Você tem uma pitada aí de Deus. Existe algo no mundo que só você pode fazer. É por isso que nós estamos aqui, né? Para fazer a diferença, para tornar o mundo melhor. E eu quero compartilhar com você um pouco da ferramenta DISC. A ferramenta DISC é uma ferramenta internacional, é uma ferramenta de autoconhecimento. Então, o que acontece? Você entra lá, né? Se você vem comigo e fala assim, Fátima, eu quero fazer esse DISC com você. Então, a gente vai, eu vou te mandar um link, você vai preencher um questionário com muitas perguntas, é realmente um questionário extenso. Só que no final deste questionário, você vai ter um mapeamento dos seus pontos fortes e dos seus pontos de melhorias. Você vai ter um mapeamento do que é a sua potência, né? Quais são seus dons, quais são seus talentos, o que você faz com facilidade. E, como eu falei, o DISC ele não é o fim. Fala, nossa, o DISC e tal. Não. O DISC ele é um meio. Ele é um meio para você chegar no fim. E qual que é o fim? Você ser tudo aquilo que Deus quer que você seja. O fim Deus já desenhou. Deus já tem um futuro para você. Mas como que você vive esse futuro? Na verdade, como você vive esse presente? Como que você usa tudo isso de bom a seu favor? Então, eu vou te mostrar aqui alguns gráficos do DISC. Então, nosso tema de hoje é Cristianismo versus DISC, a bênção do autoconhecimento. Então, deixa eu te... Oi, computador, tudo bom? Vamos funcionar, querido? Foi. Então, quando você faz análise DISC, o mais comum é combinar duas potências. Então, relembrando, diz que cada letra corresponde a um perfil. D de dominante, I de influente, S de estável e C de analítico. Sim, aqui é tudo no português. Então, é muito comum combinar duas potências. Neste caso aqui que você está vendo, é a combinação perfeita, que é a combinação de um influente com dominante. Então, o que mais se destaca no perfil dessa pessoa é a influência, é a dominância. Então, o influente, este perfil específico, essa combinação de influente e de uma pessoa que combina influência e dominância, é uma pessoa que tem um perfil de liderança, de resolução de problemas. Ela faz acontecer, ela corre atrás. Então, geralmente, a pessoa é empreendedora, ou ela consegue crescer muito na carreira e chegar no cargo de gerência, de diretoria, de presidência, porque ela tem muita facilidade para tomar decisões e para liderar pessoas. O influente se conecta muito fácil com pessoas, então é um perfil de relacionamento, de conexão, e o dominante, ele é muito racional, só que ele tem sempre a visão de crescimento, ele gosta de desafios, ele gosta de tomar decisão. Então, a combinação desse perfil, que é perfeita, é essa pessoa que resolve problema. Ela consegue tanto se conectar com pessoas, como ela consegue executar tarefas de uma maneira muito prática, muito fácil. Fátima, e as outras combinações? Aí outra combinação muito perfeita também é quando a pessoa ela é estável analítica.
porque a combinação também de emoção com razão, só que é um perfil onde a pessoa ela é mais executora. E não existe nada de errado nisso, né? Então, existem umas pessoas que têm muita facilidade para liderar e existem outras pessoas que têm muita facilidade de executar, de planejar, de fazer o começo, meio e fim, de prestar contas, de ser fiel, né, ali na execução. Então, um perfil também que dá muito, que é um casamento perfeito, é do estável com o analítico. E aí, por aí vai, né? Porque Deus, ele é tão incrível que você encontra aí um dominante analítico, aí a pessoa ela é muito, muito, muito prática, muito tarefas. Aí a pessoa é muito razão, né? Porque o dominante e o analítico é racional. Ou tem a combinação também, que é uma combinação super bacana, que é um influente analítico. Então, uma pessoa, quando ela é influente analítica, quando ela é influente estável, é uma combinação muito boa. É uma pessoa muito emotiva, mas é uma pessoa de conexão. É uma pessoa, aquela pessoa do quê? Do networking. É a pessoa na linha de frente, é a pessoa para cuidar de pessoas. Então, é o médico, é relações públicas da empresa, é o diplomata. Então, é uma pessoa movida em pessoas. Porém, o que é muito raro, até hoje eu só vi uma combinação assim, de todas as pessoas que eu já analisei, as 300 pessoas que eu já analisei, que é quando a pessoa ela comporta potências opostas. Então, um influente dominante. É um perfil totalmente, influente analítico. Ah, meu Deus, estou confundindo tudo. O influente analítico, eles são opostos. Opostos. O influente gosta de falar, o analítico gosta de tela, gosta de ficar longe de pessoas, né? Então, enquanto um está sofrendo lá na pandemia porque está sem se relacionar com pessoas, o analítico está amando o home office, porque não tem que sair de casa, não tem que interagir com pessoas, fica só com tarefas. Essa combinação eu já vi. A pessoa ela tinha que achar, então, o equilíbrio, né? Porque se você não domina o seu perfil te esmaga. E outra combinação de opostos, esta eu nunca vi, que é um dominante estável. Nunca vi. Quem sabe é você essa pessoa que eu vou analisar, que tem essa potência. Então, o mais comum de ver é a combinação de duas potências. Isso é o mais comum. O que é raro? Combinação de três potências. Eu já peguei alguns assim e eles de fato eram assim muito habilidosos. Este caso aqui, essa pessoa muito incrível, é uma pessoa influente, estável, dominante. Então ela tem um perfil que ela consegue conciliar o operacional com a liderança, com o engajamento de pessoas. Então é uma combinação de três potências onde ele consegue no lugar certo, do jeito certo, usar os pontos fortes. E aí, neste caso, o analítico dele era muito baixo. E aí, Fátima, ele tem que se tornar analítico? Claro que não. Você desenvolve seus pontos fortes de acordo com o que faz sentido para você. No caso dessa pessoa aqui, ele estava no cargo de gerência e para ele não fazia sentido desenvolver um analítico ultra hard. Uma porque ele não gostava de ficar fazendo análise, outra que o cargo dele não pedia e mais, o cargo dele permitia que ele contratasse uma pessoa para fazer essa parte burocrática que ele não gostava. Mas esta combinação de três potências é uma combinação rara, né? Não é uma combinação comum. E quando a pessoa tem, ela é mais ela é uma pessoa super potente, digamos assim, uma pessoa assim, camaleão. Ela consegue andar por muitos lugares, ela consegue resolver problemas de formas bem diferentes e ela consegue conversar tanto uma parte bem humana, mas também uma parte bem prática, uma parte bem racional. Então, isso é muito legal. E, por fim, o DISC também existe um outro perfil muito raro, que é o perfil puro. Esse perfil aqui de três potências, quando a pessoa vê que ela tem três potências, ela fica se achando. Ela fica se achando. Ela fica, eu já sabia que eu era maravilhosa, mas agora eu tenho certeza. Então é muito legal. Porém, quando a pessoa tem um perfil puro, a gente tem que trabalhar um pouquinho mais
Por quê? Porque ela tem, imagina, então, esse caso aqui, ela é pura influência. Então, é uma pessoa muito criativa, é uma pessoa de novidade, é uma pessoa muito de relacionamento, é uma pessoa movida a pessoas, é uma pessoa que ocupa muito fácil um cargo de liderança, tem facilidade para liderar. Essa questão de liderança horizontal, influente faz super bem, coisa que dominante não, tem que ter hierarquia e tal. O influente não. Mas, ao mesmo tempo que é uma pessoa brilhante, porque tem um perfil puro, né? Então, ela tem ali 45 pontos de influente. Então, ela tem que saber o que está faltando mais dos outros perfis para equilibrar este influente. Então, Fátima, é errado ser puro? Não, continua sendo maravilhosa, continua tendo dons incríveis, talentos maravilhosos. Mas tem que desenvolver dos outros perfis o que faz sentido para ela. Então, você não tem que mudar para caber num cargo. Você tem que fazer o cargo, você tem que fazer o ambiente trabalhar ao seu favor. Então, você tem que entender, né, qual o seu objetivo, qual o seu propósito na vida e desenvolver algumas habilidades para equilibrar esse perfil. Todos eles, tanto de 2 potências, quanto de 3, quanto perfil puro, é importante que a pessoa ela tenha consciência do que ela tem que equilibrar na vida dela, porque senão ela vai viver andando em círculos. Então, o DISC, eu amo o DISC, eu já estudei outras ferramentas, existem, né, os 4 temperamentos, existe o 16 personalidades, existe o Enneagrama, eu não estou invalidando nenhum deles, porque eu acho que quanto mais a gente investe em autoconhecimento e muda a partir do que conhece, que é outra coisa, não basta você fazer uma ferramenta dessas de autoconhecimento, descobrir o seu perfil e pegar isso e colocar numa caixinha e falar, é que eu sou, sabe, eu sou dominante influente, é essa a minha vida. Não, você sempre tem que fazer alguma coisa com que você descobre a seu respeito. Ou se amar mais, ou se arrepender e mudar, porque assim, ao mesmo tempo que todos esses perfis têm pontos fortes incríveis, eles também têm pontos de melhorias. É luz e sombra, e você tem que saber qual é a sombra que você está lidando e lidar com isso de uma forma inteligente. Então, eu já conheci pessoas dominantes maravilhosas, porém, estava tudo no negativo, só estava usando o lado negativo. Então, quando o dominante ele não cuida de si, né, ele não melhora, ele não é confrontado com seus pontos cegos, com seus pontos de melhorias, é uma pessoa muito arrogante, é uma pessoa que esmaga outras pessoas, é uma pessoa assim tão racional que é tida como uma pessoa fria e distante. Então, calma, há solução. Vamos humanizar mais o processo. Então, assim, para mim o DISC ele é muito legal porque ele traz uma análise completa de personalidade, temperamento, pontos fortes, pontos fracos. Então, de todas as ferramentas que eu já estudei, eu gosto muito do DISC, tanto que eu sou analista comportamental DISC, porque ele é mais completo. Então, não estou invalidando os outros, muito pelo contrário, eu acho que todos são válidos. Mas se você quiser fazer o DISC, é muito incrível pela riqueza de detalhes que o relatório te traz. E aí o DISC ele serve tanto para a área profissional, para você saber por que você está patinando aí na vida profissional, mas ele também é muito rico quando você aplica ele nos relacionamentos. Eu até brinco, né? Eu faço muita consultoria para casal. Eu falo assim, olha, se vocês tivessem feito um DISC quando estava noivo, teria poupado muitas das discussões depois que casaram. Então, sim, dá para aplicar o DISC no relacionamento interpessoal, porque se uma pessoa é dominante no trabalho, ela também vai ser dominante em casa. Aí, um dominante casa com um estável, que é o oposto, aí é o quê? É guerra. Aí é muita briga, é muita discussão, é muito mimimi. O dominante não tem paciência com mimimi,
o estável acha que o dominante nunca entende ela, e assim vai. Então, o DISC aplicado nos relacionamentos é muito rico também. E é por isso que eu amo o DISC. Então, descubra qual é o seu DISC, se você é casado, se você está noivo. Ei, noivo é o melhor momento para fazer esse DISC de casais. Mas entenda por quê? Por que eu quero que você entenda? Porque quanto mais você se conhece, mais você percebe o quanto você é único, o quanto você é única. Então, as ferramentas de autoconhecimento, elas são um mapa, mas elas não são o fim, mas elas apontam para o fim para o qual Deus te chamou, né? Os 4 elementos do DISC são incríveis. E quando eles são submetidos a Deus, meu Deus do céu, é muito incrível. Porque aí a pessoa, ela começa a se livrar de máscaras, ela começa a se livrar daquilo que não faz sentido para ela e vem um senso de contentamento. E eu gosto muito, para finalizar aqui, da questão do que está escrito lá em Efésios, que fala assim: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu, ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, a maneira como eu vou exercendo o autoconhecimento, eu vou tendo essa consciência do meu propósito para o qual Deus me chamou. O que ele me criou antes da fundação do mundo, ele já tinha algo para que eu fizesse com aquele dom, com aquele talento, com aquele ponto forte que ele me deu. Então, quando nós temos consciência disso, tudo começa a fazer sentido. E por fim, na medida que eu me conheço e permito que Deus me cure das mazelas da vida, na medida que você se conhece e permite que Deus te cure das mazelas da vida, você vai vendo que você vai deixando para trás aquilo que é pesado, aquilo que é difícil. Você consegue estabelecer o sim, o não, os limites. E aí sim você começa a ter novidade de vida coerente com o propósito para o qual Deus te chamou. E sabe qual que é o propósito para o qual Deus te chamou? Você é chamado para ser uma bênção aonde quer que você esteja. Este é o nosso chamado maior, ser uma bênção, abençoar a vida das pessoas. Então, seja um bom dominante, seja um bom influente, seja um bom estável, seja um bom analítico, para que você seja uma bênção por onde quer que você vá. Se ficar alguma dúvida, se você quiser saber mais sobre o DISC, se você quiser entender melhor tudo isso que eu falei aqui, pode me mandar mensagem, vai ser um prazer conversar com você. No mais, se joga, se conheça, abra o seu coração para ser curado, porque autoconhecimento é uma bênção quando a gente usa de uma maneira certa. Qual é a maneira certa? A maneira para ser transformado, a maneira para ser mudado, mudar de vida, transformar a nossa visão sobre nós, sobre Deus e sobre o mundo. Um beijo e até a próxima.